Você veja que os pecados eram cobertos ali. Era coberto pelo o sangue dos animais. Mas quando Cristo foi para a cruz e correu ali, foi tirado o véu. Você veja que a primeira coisa que Jesus fez foi ir no inferno pegar todos que estavam ali, debaixo daquele sangue daqueles animais. Então aqui, a partir do versículo 23, do capítulo 9, já fala o verdadeiro sacrifício Cristo, né? Tira o pecado, o verdadeiro Cristo, né? Essas coisas que eram cópias da realidade celestiais deviam ser purificadas desse modo, tá vendo? Deveriam ser transformadas, deveriam ser desse modo. Mas as próprias coisas celestiais exigem sacrifícios bem melhores. Vendo? Cristo não entrou no lugar santo feito por seres humanos, tá vendo? Que é a cópia do verdadeiro lugar. Ele entrou no próprio céu, onde agora aparece na presença de Deus para pedir em nosso favor. Amém? Versículo 25. O grande sacerdote entra todos os anos no lugar santíssimo, levando consigo sangue de animal. Porém, Cristo não entrou para se oferecer muitas vezes. Se fosse assim, ele teria de sofrer muitas vezes, desde a criação do mundo. Pelo contrário, uma vez por todas ele apareceu agora. Pelo contrário, uma vez por todas ele apareceu apareceu agora quando os tempos estão chegando ao fim, para tirar os pecados por meio do sacrifício de si mesmo, né? Você veja que ele sofreu, ele foi chicoteado, ele ficou sem comer, sem beber, foi chicoteado, tá entendendo? Ele fez um sacrifício, nós não conseguiríamos fazer o que ele fez. Cada pessoa tem de morrer uma vez só e depois ser julgado por Deus. Assim também Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois ele aparecerá pela segunda vez, que é essa que nós estamos esperando, que é a vinda dele, que ele veio buscar eu e você que somos a noiva dele. A noiva é aquelas pessoas que ele disse aqui em João, disse, olha, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Então ele vem buscar essas ovelhas. É exatamente aqui, ó, veja aqui, ó, versículo 28, do capítulo 9 de Hebreus, diz assim, ó, assim também Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele, tá vendo? Então você está esperando ele? Você pediu perdão a Jesus Cristo? Você foi batizado na palavra dele? Porque para você estar nesse descanso aqui que ele está falando, que ele vem buscar seu povo, você precisa pedir perdão a ele, você precisa ser batizado no nome dele nas águas, como ele fez com João Batista lá na primeira vinda dele, e depois você seguir uma vida com ele. Então, a partir do dia que você pede perdão e é batizado no nome dele, você começa uma nova vida com Cristo. Então ele vem aqui e diz, ó, se você mente, pare de mentir. Se você bebe, pare de beber. Se você fuma, pare de fumar. Se você se prostitui, pare de se prostituir. Tá entendendo? Então é uma nova vida com ele. Você tem feito isso? Você fez isso? Porque se você não fez, aí eu tenho que dizer a você que você está vivendo de uma maneira falsa. Tá entendendo? E essa religião da Trindade, que foi feita pela a Igreja Romana, ela tem levado muitos à morte por causa disso. Porque não existe Trindade. Existe um Deus manifestado em 3 atributos, Pai, Filho e Espírito Santo. Não nessa Trindade que eles querem que seja 3 deuses. Você veja que tem um presépezinho deles aí que tem Deus, Jesus e Maria. Isso é falso, irmão. Deus não aceita tal coisa como adorar ídolos. Deus não aceita tal coisa. Tá entendendo? Deus não aceita esse sacerdote, esse profeta misturado com política. Onde é que Deus está em política? Nunca. Foi o motivo da queda dessa igreja romana lá no tempo, dessa igreja. Ela caiu porque se misturou com o Estado,
com a política. Então acabou, se não voltou mais, você veja que todo presidente vai a ela, vai a ele. Tá entendendo? Por quê? Porque ele se misturou. Isso é falso, irmão. Isso é falso, minha irmã. Veja só, ó. Aqui, ó, isso aqui é uma mensagem. É uma mensagem que eu sou ensinado. Graças a Deus, ó. Fé perfeita aqui na Paraíba. Então, veja só os ensinamentos a respeito dessa questão da Trindade. Fala assim, ó. Focalizando a história. Veja só, ó. Sem dúvida sabemos que este é um tema chocante, pois se trata de uma das mais antigas tradições infiltrada no seio evangélico. Gostaríamos de apoderar aqui alguma razão por que não cremos na doutrina da Trindade. Por quê? Primeiro, tal palavra não se encontra na Bíblia. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, Jesus disse: a salvação vem dos judeus. João 4:22. E os judeus nunca foram politeístas em si, monoteístas. Tá vendo? Terceiro, a palavra Trindade quer dizer divindade tríplice das religiões pagãs. Tá vendo? Só o significado da palavra já diz tudo, né? Agora vamos aqui em João 4:22, porque a mensagem pede e a gente vai. Isso como é? Se a mensagem é um guiazinho, então a gente temos que seguir o guiazinho. Então o guiazinho está pedindo para a gente ir lá em João 4:22, e é assim que eu leio a Bíblia. Quando eu estou com uma mensagem, aqui o profeta William Branham nos ensina, aí quando chega ali que fala num versículo, eu vou lá ler o capítulo e leio o título para me entender o que é que o profeta está passando na minha mente, né? O que é que ele está me ensinando a respeito da palavra. Então aqui em João 4:22, ele nos relata, 4:22 diz assim, ó: mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses o Pai pois esses que o Pai quer que o adorem. Tá vendo? Então aqui, se eles aqui, Jesus diz que a salvação vem dos judeus, Jesus vem dos judeus. Então nós cremos em Jesus Cristo. Jesus Cristo era o próprio Deus manifestado em carne. Jesus Cristo era o filho. Eu sou filho, mas eu não sou pai. Tá entendendo? Eu não sou pai, então eu só sou filho. Mas o Deus que eu estou falando, ele é Pai, Filho e Espírito. Está entendendo? Espírito Santo. Em outro versículo aqui da Bíblia, ele diz, olha, eu e o Pai somos um. Acabou-se. Então você veja que era o próprio Deus. Agora, ele fez um corpo, como esse aqui, esse corpo aqui que se chama Antônio, e botou o Espírito dele dentro. Então foi chamado de quê? Senhor Jesus Cristo. Está aí o Deus manifestado em carne humana. E se ele fez a gente imagem, ele fez o homem semelhante a ele. Então você veja que ele fez nós semelhante a ele. Então o ser humano, o homem é Pai, Filho e Espírito Santo. Está entendendo? Mas o capeta, através de um falso profeta, ele vem querendo trazer que Deus seja três pessoas. Pai, aí vem o Filho e depois um outro Espírito Santo. E não. Trindade é falso, não está na Bíblia. Deus único. Acabou-se. Tem aqui nessa outra mensagem, nos diz quantos versículos da Bíblia fala Deus único. Está entendendo? Olha aqui, ó. Fala a Bíblia em Santíssima Trindade. Olha o nome da mensagenzinha, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Vê se tu vê aí. Vê se tu vê aqui em cima, ó. Tá vendo? Ó. Aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ó. Eu vou ler para vocês, olha. Fala a Bíblia em Santíssima Trindade? Isso é uma pergunta. Aí aqui diz, ó, Jesus é, Criador de todas as coisas. Colossenses 1, 17 e 16. 16 e 17. Tá vendo? Segundo, eu e o Pai somos um. Olha aqui, ó. João 10, 30.
Antes que Abraão existisse, eu sou. Ó, João 8:58. João 8, antes que Abraão existisse, vamos aqui, João 8, nós leu aqui João 4, né? Agora vamos aqui no João 8. Gente, você só é enganado se você deixar. Mas se vocês têm uma verdadeira mensagem que te leve à Bíblia, você vai ver o quanto o povo são enganados por não ter uma revelação de uma mensagem verdadeira. Tá entendendo? Então aqui em João 8:58 diz assim, ó. Olha, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Ó, antes que Abraão nascesse, eu sou, respondeu Jesus, tá vendo? Então eles pegaram pedras para atirar em Jesus, mas ele se escondeu e saiu do pátio do templo. Então, se eles fizeram isso com o próprio Deus, imagine comigo e com você, meu irmão. Esses falsos, esses que ensinam ensinamentos errados, eles vão fazer de tudo para matar a verdadeira semente. Mas só que eles já estão derrotados, porque Jesus já esmagou a cabeça deles. Então, o que Deus quer que você fale a verdade. Se você falar a verdade à sua família, Deus vai entrar em cena porque você obedeceu a palavra dele. Por mais que sua família no momento não aceite, mas Deus vai fazer um jeito deles entender que eu falei a verdade. Porque ele não tem compromisso com o Antônio, mas tem compromisso com a palavra dele. Tá entendendo? Então o evangelho que eu tenho trazido para minha família é esse. Então Deus entra em cena para mostrar a eles que eu estou falando a verdade. Tá entendendo? Por quê? Porque eu estou falando a Bíblia. E estou falando a mensagem. E estou falando a boca de Deus. Tá entendendo? Pois pronto, aqui fala exatamente. Ó, fala a Bíblia em Santíssima Trindade? Não, Jesus é. Ó, Jesus é criador de todas as coisas. Colossenses 16:17. Eu e o Pai somos um. João 10:30. Antes que Abraão existisse, eu sou. João 24:8-24. O mundo foi feito por ele, João 1:10. Todo poderoso, Apocalipse 1:18. O primeiro e o último, Apocalipse 1:17. Deus bendito, Romanos 9:5. Emanuel, Isaías 7:14. Pai da eternidade, Isaías 9:6. Deus conosco, São Mateus 1:23, Filho da carne, Romanos 1:3, e Deus é Salvador, segundo Pedro 1:1. Então você veja que todas essas escrituras diz que Deus é único. Tá entendendo? Aqui no Velho Testamento, aqui ó, escrituras bíblicas para você examinar Deus único, tá vendo? Que não existe trindade, trino, não, Deus único. Veja só, ó, Deuteronômio 4:35, 4:39, 6:4, 32:39, Marcos 12:29, Judas 1:4-25, Isaías 43:10 e 12, 44:6, 45:5 e 6, 45:18 e São João 1, do 1 ao 14. Então tudo isso, todas essas escrituras lhe ensina a dizer que Jesus é Deus, que Deus único, não existe trindade. É Deus, Jesus e depois Maria. Aí tem a pombazinha também, você vê que ainda tem a pombazinha. Meu irmão, isso é falso. Deus não aceita isso. Mas se você vir, fuja disso. Está chegando no momento final, se você ficar com essa mentira, tu vai receber o pecado da mentira. Veja só aqui, ó. Então veja aqui esses outros aqui, ó. Versículo 3, né? Aqui, ó. Terceira pergunta aí. A palavra trindade quer dizer divindade tríplice das religiões pagãs, tá vendo? Então é pagã, meu irmão. Fuja disso. Ó. Versículo 4, ó. Tal doutrina é um dogma católico e nunca uma doutrina crida e pregada pelos os apóstolos. Tá vendo? Então essa doutrina nunca foi pregada pelos apóstolos. A doutrina da Trindade. E como é que você segue? Porque o próprio, as cartas de Paulo diz, se a gente se nós seguir outros ensinamentos que não foi o dele, isso é anátema. Anátema a palavra é maldição. Então isso é amaldiçoado. Então se essa palavra Trindade não existe, por que é que o povo segue ela? Através de uma religião.
Então você veja que é amaldiçoado esse povo. Não existe tal coisa. Começa bem, termina mal. Veja qual é o final deles. Porque segue essa doutrina velha. Tá entendendo? Então a luta de Cristo foi isso. Vim para selar, quebrar, esmagar a cabeça de Satanás. Tá entendendo? Que é tudo que é falso vem de Satanás. Tudo que não está na Bíblia vem de obra satânica. Ensinamento a respeito da palavra. Que não está na Bíblia, ele diz aqui em Apocalipse: quem tirar ou acrescentar ou tirar, seja tirado da vida do livro do Cordeiro. E a vida do Cordeiro é a vida eterna. Então você perde sua vida eterna. Você fica só com esses anos que você tem aí. Quantos anos? 60, 70? Pronto, acabou. Se foi morrer, acabou-se. Mas a eternidade que está todinha aí, que está chegando aí, nós vai ver o outro lado do arco-íris, aí você não, vai ficar só com a metade. Vai ficar no tempo. Fuja disso, isso é falso. Então, continuando aqui, olha. Como estudante da Bíblia, sabemos que a Igreja Católica está figurada naquela mulher meretriz de Apocalipse 17. E olhando pelo prisma geográfico e histórico, sabemos que Roma é a única cidade religiosa no mundo edificada sobre 7 montes. Apocalipse, veja lá, Apocalipse 17, 9. Vamos ler aqui? Ó. Apocalipse. Versículo 9, aqui fala a respeito, é a queda de Babilônia, a visão da grande prostituta assentada sobre a besta, tá vendo? Assentada sobre a besta, veja só, versículo 9, olha, aqui há sentido que tem sabedoria, cadê qual é? 17, 9, isso, ó, a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo a ira, a perdição e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, tá vendo? Desde a fundação do mundo. Então isso já foi desde a fundação do mundo. Se admiraram vendo a besta, que era e já não é, mas que virá. Versículo 9. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Veja Roma lá, onde é que ela é edificada, é sobre 7 montes. Veja lá. Então você tem que ficar esperto para você não ser enganado, gente. Tá entendendo? Você não pode ser enganado por uma religião falsa. Tá entendendo? Então fique com a palavra de Deus. Queremos agora, em poucas palavras, olhar com você o que diz a história, né? Aí aqui fala a respeito da história, como foi que Roma foi fundada, os 2 irmãos, que começou Rômulo e Remo, tá entendendo? Então, isso fala da história de Roma. Gente, Apocalipse 17 é exatamente Roma. É a igreja de Roma, é a igreja católica. Então, ela é chamada de prostituta, mas a grande prostituta tem suas meretrizes. O que quer dizer isso? Tem suas irmãzinhas, tá entendendo? Então as protestantes que seguem a mesma trindade, a gente chega para esses outros irmãos evangélicos aí chega eles crêem na trindade, então eles só não dizem eu sou católico, mas seguem os mesmos, a mesma doutrina da trindade. Então é o mesmo espírito, tá entendendo? É o mesmo espírito. Se um só derrubou um, e também tem um que através de um você se livra. Quem é esse que eu estou falando? É Cristo. Então essa igreja segue o anticristo, que é Satanás. Por isso que ele colocou trindade, já para tirar o foco dos cristãos, para ele poder matar. Então veja, se você é batizado da maneira como essa religião pede, então você está edificado no espírito de Satanás, não no de Deus. Tá entendendo? Porque o Espírito de Deus pede para a gente ser batizado nas águas, e antes de ser batizado nas águas, pede para a gente se arrepender dos nossos pecados. É isso que João, Atos 2:38, João revelado pelo Espírito Santo, disse lá. E Jesus disse, o que você ligar na terra, eu ligo lá no céu. Então Pedro aqui, inspirado pelo Espírito Santo, me ensinou e ensinou a você o que nós devemos fazer para seguir uma vida cristã antes da gente, desse corpo, não aguentar mais o tempo.
Então, antes desse corpo morrer, você precisa pedir perdão a Jesus Cristo, ser batizado no nome dele e viver um tempo com ele. E esse tempo é agora, porque a hora e o dia ele não disse, mas os sinais estão bem claros aí. Estão ou não estão? Sodoma está aí, Babilônia está aí. Então, o que é que você está esperando mais para aceitar a Cristo? Esperar acontecer para você ficar aí, nas mãos dele? Ou é hora de você correr e sair fora? Tá entendendo? Então aqui Pedro disse, ó, e disse-lhe Pedro, 2 pontinhos, arrependei-vos e cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então o dom do Espírito Santo é tua vida eterna. Ponto. É o Espírito de Deus habitando em você eternamente. É o que está para acontecer. Quando nossos corpos for transformados, o meu, esse aqui, se encontrar com o corpo celestial que eu não estou vendo, mas eu estou crendo que tem outro corpo celestial esperando a alma que está dentro desse, esperando esse espírito que está dentro dessa carne aqui de Antônio, se fundir os dois, aí se tornar o corpo celestial. Aí, ó, a plenitude desce, que é o Espírito Santo, habitar em nós. Agora ele só tem uma porção, nós está só com uma porçãozinha dele. Mas quando tudo chegar o tempo dele nos arrebatar, a gente vai ser transformado. Como foi que Sara e Abraão receberam o filho Isaac? Primeiro eles tiveram o corpo transformado. Abraão tinha 100 anos, Sara tinha 90, então tiveram que o corpo ter sido transformado para poder receber o filho Isaac. Que eles não tinham, ela não tinha mais as veias de leite, ela já era velha, Abraão também já era velho, já tinha cessado suas vontades. Então você veja que aí, vamos supor, mas eles voltaram a ser jovens, sim, mas foi assim, ao contrário, ó, a cada ano que ia passando, eles iam ficando mais jovens, ó, em vez de ficar mais velho, eles iam ficando mais jovens, até chegar a idade dela ter o corpo transformado e receber o filho. Foi 25 anos depois que ela recebeu a promessa, que Abraão recebeu a promessa. Tá entendendo? Então, em vez deles ficarem velhos, eles ficaram jovens. Aí sim receberam o filho. E para a gente receber Cristo, que é a promessa, a gente também vai ter nossos corpos transformados. Mas para isso nós precisamos da caminhada com ele. Tá vendo? Temos que crer nessa promessa. Temos que ouvir a palavra, a voz. Tá entendendo? As minhas ovelhas ouvirão essa voz aqui, ó. A palavra de Deus. A palavra de Deus é a voz de Jesus, é a porta. Tá entendendo? Então nós seguimos a voz de Jesus Cristo. Minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Então é isso. Então, gente, eu ia ler mais, mas o tempo já está bem estourado, não dá mais. Mas vamos deixar para uma próxima oportunidade. Mas o que eu queria era isso. Trazer mais uma vez a respeito da mensagem, né? Do nosso irmão Brana, que é o nosso profeta. É o homem que Deus usou para nos ensinar a respeito da Bíblia. Então, nós temos ele como a boca de Deus, é o nosso profeta, amém? Então, eu convido vocês a fazer parte dessa família Fé Perfeita aqui na Paraíba, para você ser bem edificado da sua fé, para você poder depositar a sua fé, que você não diz, eu creio em Deus, então, mas para você crer em Deus, você precisa viver. Tá entendendo? Então essa mensagem aqui te ensina a viver da maneira correta. Tá entendendo? Aí é assim que nós vivemos aqui. Os cristãos aqui na terra, a noiva de Cristo, vive os ensinamentos de Deus através do seu profeta. Amém? Então, Deus abençoe cada um de vocês. Eu não sei do que vocês precisam, mas eu quero convidar vocês a um momento de oração. E quero pedir a vocês, se vocês creem em Jesus Cristo, primeiramente peça perdão a Jesus Cristo aí dos seus pecados, porque eu vou louvar um hino aqui e em seguida eu vou fazer uma oração. E nessa oração, você peça o que você está precisando. E se você está alinhado com Deus, se você pediu perdão a Deus e está crendo na palavra dele através desse humilde servo, que eu sou apenas a boca. Se você está crendo na palavra que está sendo tirada do livro da vida,
Então você peça o que você está precisando, que o que você estiver precisando, Deus quer te dar, porque está alinhado. Um fundo clama outro fundo. Quando você deseja algo, então, se você crê em Deus, é porque Deus também está querendo te dar. Agora, veja se está alinhado com a vontade de Deus, se vai fazer bem a você isso aí. Para que é que você quer isso aí? Tá entendendo? Se for doença, então peça a sua cura. Ele é a cura. Amém? Mas antes de você pedir, primeiro se arrependa. Peça perdão a Jesus Cristo. Amém? Então eu vou louvar esse hino aqui. Segura na mão de Deus. Amém? Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansa a caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te conduzirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Amém? Você veja que esse hino é sempre tocado nos funeral, mas esse hino não é para funeral, irmão. Esse hino aqui, ele está nos dizendo para a gente segurar na mão de Deus, segurar firme, vivo, e andar aqui na terra guiado por Ele, Ele te guiando. Mas é muito tocado em funeral, isso é completamente errado, tá entendendo? A gente segura na mão de Deus aqui, vivo, antes de morrer. E Ele nos conduzirá, Ele andará com nós aqui nessas ruas. Segura na mão de Deus e vai, vai. Não olhe para trás, não olhe para os seus pecados não olhe para o seu passado não. Siga em frente, siga uma vida em frente, né? Amém? Vamos orar? Então eu não sei do que você está precisando, mas do que você está precisando, você pediu perdão? Então vamos orar, amém? Agora peça, você pediu? Você crê em Jesus Cristo? Então, vamos fechar seus olhos. Feche seus olhos. Bondoso Deus e soberano Pai, obrigado, Jesus, por este momento aqui, Senhor, por esses ensinamentos, por esse momento em que o Senhor está nos chamando, Pai, para uma comunhão contigo, para uma proximidade contigo, Pai. Quero te agradecer por esse dia, quero agradecer por ontem, pela comunhão que nós tivemos, a Santa Ceia ontem,
como o Senhor pediu para que nós tivéssemos toda vez que nós se reunisse em teu nome. Então nós tivemos nossa Santa Ceia ontem, foi uma maravilha. Mas hoje é um novo dia em qual a gente estamos aqui novamente na batalha, levando a tua palavra, crendo em sua palavra, vivendo a sua palavra e procurando alinhar, Pai, nossa vida com a do Senhor. Então agradeço ao Senhor pelos ensinamentos do nosso irmão e pastor César e nosso profeta William Brana. Agradeço por todos eles. E estamos aqui, Pai, nessa peleja, levando a tua palavra para essas pessoas que estão aí fora, precisando, necessitada de ajuda, necessitada do Espírito Santo de Deus. Então, Pai, eu peço, Pai, se tudo que essas pessoas pediram agora, através da fé, não em Antônio, mas na fé no Senhor, na sua palavra, então eu peço agora, Pai, se tudo isso que eles pediram não for de morte, Jesus, eu repreendo, Pai, e ordeno a todos esses espíritos que deixem essas pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aonde for, se for doença, que fique curada em nome de Jesus Cristo. Se for necessidade de emprego, que o Senhor, Pai, abra as portas dos empregos, Pai, para essas pessoas que estão necessitadas, Pai. Se for os bens materiais, que o Senhor possa ajudar cada um, Pai, de acordo com a tua vontade. É assim que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado por tudo. Me ajuda. Ajuda a todos, Senhor. Ajuda esse ministério do nosso pastor César. Ajuda a todos, Pai. Que essa mensagem do nosso irmão e profeta William Brana alcance todos os eleitos predestinados para ela, porque já está consumada. Nós só estamos procurando aonde eles estão, porque isso já vem desde a fundação do mundo. Então é isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, Deus abençoe cada um de vocês. Até a próxima. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa.